Quero falar com você sobre parentificação. Provavelmente você nunca ouviu falar, não é mesmo? Pois é. Dentro da terapia sistêmica, nós usamos esse termo quando uma criança ela assume funções emocionais, práticas ou relacionais que pertencem ao adulto do sistema familiar. Esse termo, ele foi dado pelo psiquiatra húngaro Ivan Vosormeni-Nagy, que também fala sobre lealdade familiar. Se você não ouviu sobre lealdade familiar, eu vou falar um dia um vídeo sobre isso, tá? Procure, é muito legal e super importante para nós que trabalhamos com a terapia sistêmica e as relações familiares. Mas o que que seria essa questão da parentificação? É quando a criança ela deixa o lugar de filha para ocupar o lugar de cuidadora, de mediadora emocional, daquela companheira emocional dos pais. Muitas vezes é aquela irmã que fica responsável por todos os outros irmãos. É uma criança que pode sentir a tensão do sistema e querer ser aquela reguladora emocional do sistema familiar. Existem dois tipos, né, de parentificação que nós podemos observar quando nós vamos investigar a situação daquela pessoa. A gente fala de uma parentificação instrumental ou uma parentificação física, onde essa parentificação ela é muito prática, vamos se dizer assim. É aquela questão de cuidar dos irmãos, de administrar a casa, de cozinhar. É aquela criança que sai para trabalhar, né? Que muitas vezes, né, pela ausência de alguém do sistema ou pela quantidade, né, de irmãos, essa pessoa pega essa responsabilidade para contribuir ainda mais para o seu sistema, financeiramente. E também a questão de querer resolver os problemas familiares. Eles podem sentir que os pais, às vezes, né, um pai alcoolizado, uma mãe, em processo depressivo, isso pode trazer uma dificuldade para solucionar os problemas, e aí essa criança parentificada, ela gosta de resolver esses problemas, tá? Então a gente vai colocar isso como uma parentificação, instrumental. Existe a parentificação emocional. Essa, gente, era a mais silenciosa e também aquela que causa muito mais traumas, tá? É quando a criança, ela se torna o apoio emocional dos pais, tá? Fica a confidente, a conselheira, às vezes, né? A mãe chega para ela assim, filha, o seu pai tá demais. Nossa, não tô dando conta dele, não sei se eu separo, se eu dou mais um jeito. E ela fica ali, né, sendo um apoio emocional dessa mãe, um apoio emocional do casal. Apresenta, né, essa questão dessa regulação e busca trazer, tá, gente, o bem-estar para todo o sistema, tá bom? É aquela que tenta ser a mediadora. Às vezes a mãe implica com um irmão, tá? E essa filha, né, quer proteger esse irmão dessa mãe ou quer mediar essa relação para que não fique tão pesado para esse irmão os dizeres dessa mãe. É uma filha, né, parentificada que busca sempre contribuir para a paz, para evitar o conflito. Então, ela se torna realmente um centro de paz, tá? E ela fica muito nesse lugar mesmo, de responsabilidade, porque ela se coloca, nessa responsabilidade diante da ausência, da presença emocional desses pais. São crianças que sentiram muito a negligência desses pais, o abandono. Em muitos casos, tá? A pobreza intensa pode acarretar essa parentificação dos filhos. Ah, Jane, mas eu deixo meu filho fazer o almoço, eu deixo meu filho lavar uma vasilha. A questão toda, né, que a gente faz uma diferenciação de um filho parentificado e não parentificado, é que a criança, ela consegue vivenciar a sua infância. Esse momento do brincar, de ser espontâneo, de rir, de ir para a escola, de brincar na rua, de ficar com os colegas, de ter esse momento da diversão. Enquanto a filha parentificada, ela vai para a escola, mas quando chega em casa, ela tem diversas responsabilidades por ver a ausência, do pai ou da mãe
ou de algum responsável ali, né, de ver essa ausência. Então, é muito mais profundo, tá? É muito mais contínuo, tá? Mais pesado, tá? Essa vivência da parentificação, tá bom? E aí, a criança cresce, não é? Então, como que esses adultos eles vão ficar diante, né, desse lugar parentificado? Sim, gente, porque eles vão crescer, tá? E eles vão crescer com uma ideia muito grande de uma dificuldade de descansar, por quê? Porque a vida inteira ali eles tiveram que fazer, eles tiveram que ser responsável por alguma coisa da casa, né? Então, cuidar do irmão, fazer almoço, né? Lavar roupa, tantas obrigações que esses filhos tiveram que eles têm uma dificuldade para descansar. Então, se você chega para um adulto que foi uma criança parentificada, é... não, fulano, vamos sentar ali no sofá para a gente conversar, jogar a conversa fora? Não, eu tenho tanta coisa para fazer. Nossa, eu tenho roupa para lavar, eu tenho que varrer a casa. Sempre tem alguma coisa que ela vai colocar nesse lugar da possibilidade para descansar. Eles ficam comichões dentro quando pensam na ideia de que podem descansar. É uma pessoa também que tem um excesso muito grande de responsabilidade. Por quê? Desde criança foi colocado ali essas responsabilidades. Gente, nem toda a responsabilidade os pais que colocaram, tá? Às vezes é a própria criança que vê a ausência, né, desse ponto da responsabilidade, como cuidar dos irmãos, tá? Às vezes eles vêm, sentem ali aquela ausência e colocam-se nesse lugar, tá bom? Nem sempre é algo tão diretivo assim. Culpa ao colocar limites, porque não tinha essa coisa de falar não dentro da casa, tudo tinha que fazer, tudo era para fazer. Então a casa também tinha que ficar impecável, ela tinha que dar o suporte para a mãe, para o pai, para esse casal para que eles não venham se separar, brigar, né? Ser essa mediação, né, da casa. Então, não existia aquela coisa de ficar no seu lugar. Então, em muitos casos, até o Salvador Minuchin fala, né, de uma inversão hierárquica e de um imbróglio entre os sistemas, onde aquela irmã, vamos se dizer, parentificada, ela fica no lugar do pai, da mãe, da irmã mais velha. Então, ela se mistura ali, então ela fica, né, sem lugar. E esse sem lugar traz também uma dificuldade em colocar o limite. Por ela ter sido e se sentido responsável muito, né? Tem uma super responsabilidade, vamos dizer assim, essa responsabilidade passa a ser também um controle. A criança e o adulto parentificado, eles têm uma necessidade de ter o controle. E eles ficam descontrolados ao imaginar que eles vão perder o controle. Então, são pessoas também hipervigilantes e com sérios problemas de insônia, porque eu vou dormir e o que que vai acontecer? Eu não estou aqui vendo, né? E se acontecer alguma coisa, tá? Então, essa responsabilidade fica tão forte, né, que passa a ser ter um certo sentido ali de controle, tá bom? Nos relacionamentos, são relacionamentos dependentes, onde o adulto acha que o amor precisa de sacrifício, tem medo do abandono, aí às vezes nem entra numa relação por se sentir que não merece, que não tem condições, e esse medo também de ser abandonada, já que ela viveu histórias de abandono ali com os seus pais. Existe também uma ansiedade elevada, existe um burnout também, né, onde ela vai trabalhando, 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 porque ela aprendeu desde nova, né, que precisa trabalhar e ter essa responsabilidade. Então, ela precisa muito, né, desse trabalho, né, até mesmo porque tem uma dificuldade de descansar, porque acha, né, que é tempo perdido e não se pode fazer isso. Então, essa dificuldade também de descanso pode gerar esse burnout, né? De trabalhar, 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 também por conta da alta responsabilidade, da dificuldade também de receber ajuda. São pessoas com uma grande dificuldade em receber ajudas, por quê? Eu só sei cuidar. Eu não sei fazer além disso, né? Então, eles têm uma dificuldade também de receber essa ajuda. E adultos parentificados, quando eles vão fazer terapia,
eles veem também um pouco essa dificuldade, né? Nossa, eu vou procurar ajuda de uma pessoa que nem me conhece, que vai ficar conversando comigo, vai dar o quê, gente? Se nem minha mãe conseguiu me ajudar, se nem meu pai conseguiu me acolher, vai ser uma pessoa estranha. Então, eles também têm uma certa dificuldade para receber essa ajuda terapêutica. E o terapeuta, quando ele percebe, né, essa situação, é, de disfuncionalidade dentro do sistema e que é uma criança parentificada que está ali na frente dele agora como um adulto, o terapeuta precisa trazer esse acolhimento, esse reconhecimento que houve uma história de uma infância interrompida, onde ela teve que amadurecer muito rápido, crescer emocionalmente muito rápido, ser responsável por situações que não eram da sua alçada. Então, trazer essa explicação e esse momento também importante para aquele adulto é, esse momento do acolhimento, do reconhecimento, e entender que eu sei que é difícil para você receber cuidado, eu sei que é difícil para você receber ajuda, mas eu estou aqui para quebrar esse ciclo. E eu posso, né? E estou aqui para te ajudar. Então, é um processo também para criar essa vinculação, tá? E entender que é um processo, tá? Então, o trabalho que a gente vai fazer com os adultos parentificados é um trabalho de genograma para a gente entender e contextualizar essa situação da criança parentificada, possivelmente, né, a gente vai olhar também, né, se a mãe dessa pessoa também não foi uma criança parentificada, porque isso é muito comum, tá, gente? Essa repetição de padrões. Então, nós vamos trabalhar, né, com o lugar da culpa, de colocar os limites, do processo de diferenciação dessa pessoa, né, para que ela venha se fortalecer e aprender a cuidar de si mesma. Eles têm uma dificuldade muito grande de cuidar de si mesmo, tá? Então, é muito mais fácil cuidar do outro, né? Porque eu aprendi foi assim, e a gente entende, né? E traz também para essa pessoa, na verdade, né, um entendimento de que você pode amar, né? E necessariamente esse primeiro amor, ele não precisa te abandonar, não quer dizer que você vai amar e que você precisa entrar no lugar desse sacrifício. O amor não precisa disso, o amor é uma doação, e não um sacrifício. Então, são muitos ressignificados que nós vamos trabalhar com essas pessoas para elas sair desse lugar, né, tão pesado, tão difícil, né, tão de responsabilidade mesmo, né, de carregar esses pais e esse sistema. É um trabalho muito bonito que se faz porque a gente vê esse processo, né, desse adulto, né, de acolher a sua criança interior ferida e abandonada, dessa criança, né, mega responsável, hipervigilante, né, e que às vezes apresenta até dores no corpo porque não foi cuidada. Então, hoje é o momento, né, de cuidar de si mesmo, de olhar para si, né, de se responsabilizar por si e entender que o outro pode ser responsável pela sua própria vida. Então, é um processo muito bonito, muito bacana, né? E se você não ouviu ainda esse termo, espero que você tenha aprendido um pouquinho. E se você quiser saber um pouquinho mais, eu vou deixar o link aqui da nossa formação sistêmica, onde eu falo muito mais temas interessantes, né, de aprendizados lindos, né, sobre a abordagem da terapia sistêmica. Um beijo grande para você.